Matheus disse que escova em média 9 vezes ao dia. Queria saber se isso é prejudicial ou o número de escovação não importa. Eu costumo dizer que se as 9 vezes são aquela escovação mais ou menos, a gente pode reduzir isso para 3 e fazer as 3 bem efetivas. Então, não importa a quantidade de vezes que é escovado, mas sim a qualidade dessa escovação. A Natália quer saber se Joinville é uma área aquecida no ramo da odontologia, se existem boas vagas de emprego e bastante procura. Aqui em Joinville tem bastante clínica de odontologia. A gente costuma dizer que não falta emprego para ninguém aqui. Mas é uma área, Joinville é uma área bem boa para odonto, assim, tem bastante procura. Eu gosto de falar que o importante é a gente não se jogar em qualquer lugar, mas sim avaliar aquelas clínicas que vão de encontro ao nosso pensamento, porque afinal de contas é o nosso nome que a gente está construindo. O Juan quer saber quanto custa para pôr lente. Juan, eu não faço esse tipo de procedimento, então eu não posso te dizer quanto custa para pôr lente, mas existem muitos dentistas aqui em Joinville, inclusive, que trabalham com isso. O Gabriel perguntou se o que é mais importante, a teoria por trás da odontologia ou a própria prática em si. Então, não existe prática sem teoria, né? Quanto mais a gente estuda, a gente tem a teoria ali, depois a gente tem que correr atrás para ficar bom naquilo, na prática mesmo. O Igor disse que usa aparelho fixo por 3 anos e agora tá com o móvel. E se tem algum problema, deixar de usar o móvel. Então, sim, tem um problema em relação à finalização ortodôntica, então é muito importante que você faça esse tratamento até o fim. O Felipe perguntou se o clareamento tem alguma restrição para quem tem sensibilidade na gengiva. Então, Felipe, a gente primeiro precisa avaliar essa gengiva, se é uma gengiva que está sangrando, se é uma gengiva que está fora de um padrão de normalidade de saúde, né? E se é uma questão de sensibilidade em gengiva ou em dente. Então, a gente precisa avaliar isso para depois pensar num clareamento, porque daí sim é uma restrição. O Vitor perguntou se quem tem dentes um pouco amarelados por conta do descuido quando criança consegue deixar ele branco agora com cuidado próprio, é necessário fazer um clareamento. Então, Vitor, é o seguinte, essa parte de limpeza, né, que inclui a raspagem no dentista, é muito importante porque a gente consegue remover algumas manchas extrínsecas, né, que foi desse descuido quando criança, mas o clareamento vai te ajudar a trazer um resultado legal também, né, quanto a esse clareamento. Mas primeiro a gente precisa cuidar e remover tudo que é manchas, tudo que a gente conseguir fazer dentro do consultório para depois fazer o clareamento. A Ana perguntou qual a diferença entre um dentista cirúrgico para um dentista normal. Acho que o dentista normal quer dizer o que não faz cirurgia, eu não entendi muito bem. Mas o dentista que faz a cirurgia provavelmente é o que gosta mais de fazer cirurgia, então se dedica mais a extrações, né? E os outros dentistas, tem muitos dentistas que não gostam mesmo de fazer a cirurgia e acabam encaminhando, então fazem outros tipos de procedimento, restaurações, próteses, as limpezas, aparelhos ou lidam com crianças, então vai depender muito do que esse dentista gosta de fazer. Se existe a possibilidade de endireitar o dente apenas com um aparelho móvel. Essa é uma questão que vai depender muito da situação, né, da pessoa, as condições no geral, que devem ser avaliadas por um ortodontista principalmente. E se é normal a gengiva sangrar durante a escovação? Ana, a gengiva sangrar durante a escovação não é normal, mas é muito comum a gente ouvir isso, tá? Mas a gengiva sangrar é um sinal de uma gengiva não saudável, então a gente precisa cuidar dessa gengiva aí sim. E quando o siso começa a crescer? Então o siso ele tende a aparecer por volta dos 16 aos 20 anos, tá? Não necessariamente ele vai se apresentar em boca, mas é quando a gente começa a ter aquelas sensações, né? O siso começa a dar alguns sinais de que tá vindo. A Eduarda perguntou se a questão maxilar é algo que pode ser tratado com o dentista ou teria que ser diretamente com o especialista, ou dá na mesma. Eu entendo, Eduarda, com essa questão de maxilar, alguma coisa em relação a essa dorzinha que a gente tem, essa disfunção de, né, a DTM, que a gente chama, que é
a dorzinha, esse incômodo que a gente tem às vezes de abrir a boca, alguma dor que tem por ficar muito tensa, né? Então, existem especialistas, né, que são especialistas em dor ou DTM, que podem te ajudar nisso sim. Mas é mais bacana procurar um especialista, que aí já tem um tratamento mais específico e mais assertivo com você. O Henrique perguntou se as próteses da Univille são gratuitas. Essa parte, quando tem um custo laboratorial, Henrique, ali na Univille a gente cobra esse custo, mas não é nada cobrado de mão de obra nossa, na verdade. É mais o custo que vai para o laboratório. Então acaba ficando um valor muito mais em conta.